Olá, meus amados irmãos, meus amigos, família Pé de Fogo. Observe bem, alguns dias atrás nós havíamos informado que teremos um projeto e esse projeto se deu início graças à empresa, né, que eu tenho que colocar aqui, ó, Realizios, que tem nos dado esse apoio, não só, eu posso dizer, a equipe, mas tem aqui o jovem Vitor, nossa jovem Gabriele, que tem se colocado também à disposição para que esse trabalho pudesse tomar forma. É o que eu posso colocar. Então, guarde aí, podcast Pé de Fogo. Ei, pastor, que isso? Alguns irmãos já nos acompanham, né, na internet, sabem muito bem sobre isso. Alguns já falam assim, pastor Pé de Fogo. Então, podcast Pé de Fogo. Aí, meus amados irmãos, nesse mês de março, que é um mês que com certeza as mulheres estão gratas por ele, por essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de convidar a nossa irmã Cláudia. Eu creio que vocês estão vendo aqui esse Pé de Fogo, olha só que coisa linda, olha o sorriso dela, aleluia! Então, meus amados irmãos, é uma honra para esse quadro, este trabalho, e esse primeiro trabalho, nossa irmã Cláudia. Eu glorifico a Deus pela vida dela. Irmã, ela tem coragem. Ela tem coragem. Para ela poder fazer isso aqui logo no primeiro, eu falei assim, a irmã só tem muita coragem. Então, você com certeza já aproveite aí, ó. Já vai guardando, tanto na parte do Instagram quanto no YouTube. Nós vamos estar passando para vocês aí com certeza o canal, o instrumento. Mas vamos ao nosso momento todo especial, que é o quê? Falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Nossa irmã Cláudia está com a palavra nesse momento. Fala aí, Pé de Fogo. Tudo bem, gente? A paz para todo mundo. É um dia bastante feliz para a gente poder estar aqui participando, né? Espero que todo mundo aproveite bastante. É o mês da mulher e nós sabemos que a mulher moderna, né? A mulher do século XXI, ela está precisando, né, rever algumas coisas, ela está precisando repensar, ela está precisando se cuidar. Então a gente vai ver aí no que a gente pode ajudar, tá bom? Então vamos aí, pastor, ver o que temos para hoje. Ó, eu sei que quando vocês tiverem a oportunidade de já estar assistindo, participando desse podcast, vocês vão ter perguntas e podem gerar, porque nós estaremos aqui nesse mês de março, aqui é o primeira semana, segunda semana, terceira semana, e cada semana teremos uma novidade. E eu tive a oportunidade aqui de separar algumas perguntas e com certeza há de agregar na sua vida. O propósito é contribuir para a sua vida. Você, mãe, como foi colocado, né, empresária, né, filha, porque não quer dizer, quando se fala sobre o mês da mulher, que é só uma pessoa de 60, de 70, não. Aqui nós podemos alcançar jovens, que sejam de 13, 16 anos, que alguns dizem que jovem não tem problema. Será que tem? Ah, tem. Será? Então é nesse momento que seria ideal também nós abordarmos algumas coisas. Aí, meus irmãos, olha a pergunta que eu separei para a irmã Cláudia. Qual conselho ela poderia dar para uma mulher cristã que pensa em desistir diante da dificuldade? Qual é o conselho que a senhora hoje, dentro da sua caminhada, do seu período, poderia dar para essa irmã nova convertida, talvez que tenha 5 anos de cristã? Aí eu vou começar a subir, que tenha de repente 40 anos de cristã, ou até 60 anos de cristã. Qual o conselho? Porque não é a idade. Qual é o propósito? Qual é a situação? Aí o que a senhora diz para nós? Olha, queridas, na nossa trajetória, a gente tem os dias que a gente se encontra mais abatido, mais cansada, mais vulnerável. Mas nós precisamos estar nos preparando para esses dias. Porque é muito fácil quando a gente está bonita, né? Tá um dia ensolarado, a gente está feliz e levando a vida. Nós temos que nos preparar de que maneira? No momento dessa adversidade, no momento em que você já está cansada, você tem que trabalhar sua memória. Você tem que começar a trazer à sua memória aquilo que pode, como a própria Bíblia diz, lhe dar esperança. Porque é no dia da angústia que você traz aquilo que Deus fez, o que foi mudado anteriormente, o que você já conseguiu.
Porque nós temos uma necessidade muito grande no momento da crise, achar que tudo vai acabar naquele momento. Os bons momentos passam, assim como os maus momentos também. Então a gente precisa trazer à memória esse momento, né, bom. Eu lembro de Noemi. Noemi vivia o caos, né? E ela traz Ruth para a terra dela, volta com Ruth para a terra dela, e nesse momento ali parece o caos, porque parece que ela voltou para mostrar a própria derrota. Essa mulher voltou sem filho, sem ninguém, sem marido, e de repente ela diz para Ruth: eu não vou sossegar enquanto eu não te der uma família, enquanto eu não ver Deus te dar uma família. E ela começa a trabalhar a respeito disso. Então ela traz para a memória dela as coisas que Deus já fez. Então vem cá, desculpa até, vamos lá. Ela conseguiu, dentro da situação que ela estava, ela reagir. É o que a gente fala, ela reagiu. A reação... Ela não ficou dominada pelo fato das perdas que ela teve. É o que nós entendemos da Bíblia. Exatamente. Ela conseguiu, não é porque ela vivenciou algo que ela vai passar para outra pessoa. Não, eu não tive a oportunidade, eu tive um momento feliz na minha vida, não é porque eu passei por um sofrimento que eu não vou desejar o melhor. Então, uma mulher hoje, cristã ou não cristã, ela precisa reagir diante das suas dificuldades e compartilhar coisas boas. É isso que a senhora quer dizer? Ela precisa ter uma postura de reação. Postura de reação. Por quê? Porque se ela se vitimizar e no momento da adversidade ela ficar simplesmente, porque o mundo é terrível, porque eu tô passando essa dificuldade, porque isso não muda, ao invés de, bom, se lá atrás eu fui respondida, eu vou conseguir dessa vez também. Aleluia. Se lá eu tive força, Deus Glória vai me dar a Deus. força também. Glória a Deus. Se eu precisei lá atrás e não fiquei desamparada, não vou ficar dessa vez também. Você tem que ter isso pré-determinado na sua cabeça. Lembrem-se de Davi. Quando Davi chega, que é um menino, diante de Saul para enfrentar Golias, e que todo mundo acha uma graça dele, né? Todo mundo acha graça, todo mundo ri de Davi. Né? O próprio irmão, o que vieste fazer aqui com daquelas tuas poucas ovelhas? Né? Isso é um deboche do irmão dele. Verdade. Então, o que Davi faz? Epa, não, rei, eu já matei o urso, eu já enfrentei o leão. Ele traz para hoje o que ele tinha conseguido de vitória. Ele falou: eu sou capaz de enfrentar Golias. Por quê? Mas foi tudo no anonimato. Então, uma lição que a gente tira é que, às vezes, a gente não precisa estar na frente de A e de B. Eu tenho as minhas guerras particulares, as minhas lutas, e ainda mais ele era um jovem. As maiores guerras são as particulares. São as particulares? Boa, muito interessante. As maiores são as particulares. Que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. Mas ele se manteve firme por causa de quê? Talvez pelos ensinamentos, pela história, porque quando ele chega naquele momento do caos, ele é um jovem, foi o que a senhora falou. Isso. Né? E Saul ficou admirado como que um jovem. Aí a gente para o seguinte, então Deus ele pode usar um jovem para até um adulto pelas experiências dele? Pode. Ele pode mudar, reverter uma situação? Pode. É pé de fogo mesmo, só pode ser. Pode, porque ele precisa ter história, ele precisa ter vivência, ele precisa ter tido experiência. Então, quando fala, o que falar para a mulher que quer desistir agora? Você tem passado, você tem história, você tem o que lembrar, então você não tem problema para hoje. Porque você sabe onde você vai chegar na vitória. Agora, nós não podemos omitir a trajetória. A trajetória faz parte do ensinamento. Se nós não tivermos essa trajetória, a gente é vazio, a gente é fútil. Eu estava lendo, acho que foi o que eu falei ontem, até comentei que como é que é? Para você ter vitória, você tem que ter, para ter uma vida de vitória, você tem que ter história. Tem que ter história. Interessante, né? Para que você tenha uma vida de vitória, você tem história, porque nós aprendemos com o tempo, os erros, as situações. Então, a mulher que está agora ao alcance da nossa voz, ela percebe que tem condições dela não se deixar levar pela dificuldade. Exatamente. A dificuldade, segundo muitos falam, às vezes é um deserto. E deserto a gente não mora lá, né? Não mora lá, é passagem. É passagem? É passagem. Coisa interessante. É então, passagem. Deixamos para essas mulheres aí nesse mês de março, nesse primeiro ponto. A primeira pergunta é o quê? Reaja, glória. Traga à memória o que te dá esperança. Aleluia. E tenha a convicção de que você vai passar por isso, vai obter a vitória e vai adiante.
E muitas outras lutas virão, e muitos dias difíceis virão, e outras vitórias virão também. Então não fique parada aí. Continue caminhando, firme e trazendo sempre à tua memória aquilo que você pode trazer como esperança para o seu dia a dia. Ô, Glória, agregando aí a colocação da irmã, irmãos, Jesus deixou uma coisa tão linda para mim e para você. No mundo tereis aflição. Aí, pastor, que isso? Meu irmão, mas está na Bíblia. Mas tem de o quê? Bom ânimo. Então, se o Senhor Jesus teve a condição, mas mesmo sendo filho de Deus, mas ele era um homem, então ele conseguiu sobrepor, ele falou, no mundo você vai ter aflições. Mas como a senhora colocou bem, elas vão agregar, elas vão contribuir para que nós possamos chegar diante do Senhor. Então, você mãe, você mulher, você jovem, jamais pense a desistir porque tem um que peleja. Esse é o propósito de estarmos aqui. Vamos lá. O que a senhora poderia dizer para o seu eu mais jovem? Para o meu eu mais jovem? Aquele período lá atrás, hoje com o tempo, porque eu acho que vai valer pelo mês. Eu vou continuar batendo nessa tecla sobre o mês da mulher, né? Porque às vezes as pessoas assim, olha bem, o que você diria para o seu eu, mas que hoje com a sua formação, com a sua mente, o que ele poderia contribuir, o que poderia dizer para essa pessoa, sei lá, eu não posso dizer a data, né? Os anos, né? 30 anos, 20 anos atrás. Eu? 20 anos. Pode dizer pro povo. Não, vou dizer não. Eu vou colocar assim, uns 30 anos atrás. Tá sendo bonzinho. Pastor é bom, pastor gosta das ovelhas. Eu diria, para essa jovem que eu fui, né? Uhum. Que ninguém me disse lá, mas se eu tivesse lá eu diria. Cuide das suas escolhas. Escolha bem, porque o que você escolhe hoje é o que você vai ser amanhã. A nossa vida é feita de escolhas. E nós temos que procurar escolher bem, porque lá na frente você vai ser a soma dessas escolhas que você fez na sua juventude, né, na sua adolescência. E às vezes a gente acha que, tô muito novo, vou viver. Porque eu sempre digo para os jovens, né, gente? O jovem acha que tem a vida inteira. E tem uns bons anos pela frente. Mas, com o passar dos anos, esses anos que o pastor aqui não quis comentar com vocês quanto eu tenho, né? Com o passar dos anos, o que acontece? Às vezes a sua mente continua voando, mas o corpo já não acompanha tanto. Então, você vai tendo limitações e você tem que ter feito boas escolhas lá atrás, porque a vida não vai ser eternamente essa juventude. Então, vai chegar o momento que a conta chega. E quando a conta chega, você tem que ter reserva para quitar. E o que é isso? Escolha. Então, o seu eu, é o que nós colocamos, né? Mais jovem. Eu diria para a Claudinha lá dos 18, 17 anos, escolhe bem, minha filha. Escolhe bem. Não tome para si as escolhas de ninguém. Boa. É um momento em que você pega muitas escolhas das pessoas. O que papai quer, o que mamãe quer. Não estou dizendo aqui para ninguém desrespeitar pai e mãe. Mas eu estou dizendo que você tem que fazer a escolha com responsabilidade, né? Então, é um momento em que você escolhe muito pelos outros. Por exemplo, eu, jovem, e meu pai, desde que eu nasci, meu pai dizia que eu ia ser médica. Já tinha até uma placa para botar na porta do meu consultório. Doutora Cláudia. Show, muito Doutora bom. Cláudia. E ele incutiu isso na cabeça dele. E a senhora, né? Naquela época? Eu achava que eu ia ser médica, porque ele dizia, eu ia ser médica. Eita. Ia ser médica. Tanto que hoje eu gosto, né, de dar meus pitacos aí, né? Gosto de dar meus pitacos sobre as doenças do povo. Mas com a minha trajetória, a própria trajetória foi me levando para outro caminho. Então, nós precisamos saber o que queremos, o que realmente fomos chamados para ser. É muito difícil, quando na juventude, você saber isso. O que eu fui chamado para ser? É muito difícil isso. Mas você tem que ir buscando caminhos que sempre te levem para frente, sempre te levem adiante. O que a senhora colocou agora, eu tenho tido a oportunidade de realizar alguns gabinetes e fora as pessoas que nós entramos, assim, estamos em contato. Jovem, igreja, você pastoreia na igreja, você tem não só as pessoas da sua igreja, mas tem pessoas também de outros ou familiares. Mas o que eles estão enfrentando, talvez era isso, a questão da escolha, a opção. Como eu sei que muitas jovens
como a senhora colocou, na época, eu não sei se na nossa época, na época da senhora ou na minha, normalista, né? Quando eu chegasse, não, quando crescer vai ser professora. Parecia que já chegava no colégio e falava assim, professora. Já na questão da senhora foi bem, graças a Deus, diferente. O pai falou, não, vai ser médica. Mas isso daí, como a senhora falou, sobre a questão, a escolha, né, a oportunidade. Eu abri um parênteses aqui para falar sobre isso, que uma vez, aqui a igreja já conhece a minha história, eu fui perguntar a um amigo a respeito de fazer um concurso e ele chegou para mim e disse, não, não faz esse concurso não, que não vale a pena. E eu literalmente entrei na onda, como a senhora falou. Qual seria a condição hoje, mais novo? Como é que seria a condição de se eu vou seguir a sugestão dos outros ou eu vou partir por aquilo que Deus quer para a minha vida? Resumir, eu perdi um ano, mas graças a Deus, no ano seguinte eu consegui fazer a prova. Então, o que a senhora está passando para esta que está aqui é que tome cuidado com suas escolhas. Tome cuidado. E com as pessoas que falam que alguma podem coisa. te influenciar. Você não deve ser uma pessoa totalmente influenciável. A influência deve ser uma coisa pensada, né? Você tem que raciocinar. Quem é que está te influenciando? Boa! Qual é a história de vida que essa pessoa tem? Bom. Tem gente que não termina nada que começa e quer dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Gostei. Não pode. Gostei. Entendeu? Pai e mãe deve ser ouvido. Pai e mãe tem um feeling bom. Sim. Né? Eles podem ser ouvidos e devem ser ouvidos. Então você tem que ir observando. E às vezes também as pessoas olham para você e veem você de um jeito. Aí dizem, mas você tem cara disso. E aí? E aí? Sabe? Por exemplo, as pessoas veem a gente falando, a gente que fala muito. Vejo uma pastora e não vê pastora nenhuma. Porque eu não tenho a paciência necessária de um pastor para cuidar de ovelhas. Então eu tenho que ter consciência disso para fazer uma escolha. Sim. Né? Se eu vou atrás de quem diz isso. Aí Deus perde todos os seus projetos e entra numa situação Numa que de situação repente que não eu é... vou prejudicar pessoas, vou viver infeliz. Porque não é porque você gosta de falar que você vai ser advogado, não é assim? Sim. Você dá para ser advogado. Qual é o critério? Né? Então a gente tem que saber muito bem o que a gente quer da vida e fazer boas escolhas. Boa. Né? Gostei. Porque depois lá na frente você vai viver tudo o que você escolheu. Vamos lá. Partindo já para o final, né? Eu acho que essa primeira oportunidade que Deus está nos concedendo, de outras que virão, mas vamos a uma pergunta. Qual é a mensagem de força e fé que a senhora pode dar para essas mulheres? Mensagem de força e fé. O que a senhora pode dizer para elas nesse período que estamos, principalmente, irmã Cláudia, 2020 e 2021? Será que as mulheres precisavam realmente de uma mensagem de força e de fé? 2020 foi quando perdas. Né? Eu sei que não é o momento de nós abrirmos aqui para falar sobre isso, mas quantas filhas perderam suas mães e quantas mães perderam suas filhas? Não só filhas, como filhos, como esposo. Então, para uma mensagem de força e fé, eu gosto de dizer que eu não tive, graças a Deus não tivemos uma perda, mas já perdi minha mãe. Então eu tenho uma ideia do que é você perder alguém. Todo dia você sonha com aquela pessoa, você tem falta dela, é o abraço, é o aconselho. Então uma pessoa que está inserida nesse período agora, que talvez não tenha alguém do seu lado para poder falar alguma coisa. Não sei se a senhora está entendendo, porque com todo carinho e respeito, eu sei que eu sou um pastor, mas é uma mulher falando para uma mulher naquilo que ela está inserida. Então, o que poderia, uma mensagem de força e de fé? Eu não sei se eu consegui passar para a senhora. Queridas, vamos à primeira parte, né? A primeira parte, aquelas que perderam, a perda, ela faz parte da vida. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com perda, né? O ser humano tem muito esse problema. Eu, particularmente, não tenho um problema muito grande com a questão morte. Porque eu passei por um processo de perder a pessoa viva. Você já perdeu alguém vivo? É terrível. É terrível. Porque esse meu pai, que dizia que eu ia ser médica, esse meu pai, quando eu tinha 14 anos, e ele trabalhava muito, era uma pessoa muito produtiva, um bom administrador, mantinha a casa, né? Nós tínhamos tudo o que queríamos. Esse homem, da noite para o dia, começou com um quadro de renal crônico.
e ele foi ficando muito entristecido da noite para o dia, porque da noite para o dia você perde a sua vida ali, diante dos seus olhos. Então, com o decorrer dos anos, várias doenças vieram agravando o quadro dele e eu fui vendo essa pessoa perdendo a dignidade. Eu fui vendo essa pessoa dia a dia, de hospital em hospital. Então, Cláudia, não é o que vocês vivem, eu vivi uma experiência diferente com a questão da morte. Porque a morte foi uma recompensa, no meu caso. Talvez você esteja dizendo, mas por quê? Né? E eu entendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, que você ponha no seu coração isso, que o Senhor, Ele está te dando essa oportunidade de estar vivo e de ter tido a oportunidade de conviver com essa pessoa. Você é privilegiada por ter vivido com uma pessoa que te faz falta. Não é verdade? Porque às vezes a gente passa a vida com uma pessoa tão terrível, né? Que você não sente falta, a verdade é, você não sente falta quando aquela pessoa parte. Que privilégio você ter tido uma pessoa que hoje você diz, poxa, eu sinto falta, porque era uma pessoa maravilhosa. Mas as pessoas partem, os ciclos acabam. Então, um novo ciclo se inicia. Deus tem novas coisas para você viver. Então, aproveite esse momento. E eu queria também, pastor, falar uma coisa que eu tenho percebido aqui, já que é uma fala para as mulheres. Sim. As mulheres, hoje em dia, têm sido, assim, muito sobrecarregadas, eu diria. A gente se sobrecarrega, na verdade. Porque o mundo cobra muita coisa da gente, né? Nós, por exemplo, a geração da minha mãe era aquela geração que não era praticamente obrigada a trabalhar. Primeira coisa que eu quero falar, mulheres que não trabalham fora, isso não é defeito. É isso aí. Nós precisamos entender que a mulher que tem o privilégio de não trabalhar fora, porque é um privilégio, sim, que pode cuidar bem da sua família, está prestando um serviço ao céu. Então, às vezes, as mulheres hoje, pastor, se enfiam no mercado de trabalho não porque desejam ou necessitam, mas porque a sociedade cobra essa coisa de você não trabalha? Como não trabalha? Lava, passa, cozinha, toma conta de não sei quantas. Como ela não trabalha? Queridas, o fato de você não trabalhar fora não quer dizer que você está errada, que é um delito. Né? As pessoas têm tratado isso de uma forma que está fazendo com que muitas mulheres que têm condições de ficar em casa, porque têm condições financeiras, ou que resolveu viver de uma maneira mais simples, porque tem isso também, gente. Né? Às vezes você diminui uma carga horária, compra uma sandália a menos. Às vezes você está trabalhando dobrado porque você quer botar um vestido novo cada semana. Uau. Põe um vestido novo por mês. Vamos ver a qualidade de vida, mulherada. Quer dizer, a gente precisa, acordar, porque tem gente morrendo, se matando, acabando com a sua saúde, porque quer ser, tem uns nomes aí que dão pra gente, guerreira, né? Aí guerreira, mulher guerreira. Aí a gente acha que tá com a espada na mão, tá na frente do exército o tempo todo. E isso é muito perigoso pra nossa vida. Outra coisa, Mulher Maravilha, né? É sempre um sentido de perfeição. Mãe não é perfeita, esposa não é perfeita, funcionária, mulher não é perfeita. Nós precisamos entender que nós somos gente, que nós temos sentimentos, né? Mulheres entram na menopausa, mulheres têm tristezas, angústias, amarguras. Mulheres têm momentos de dificuldades também. Então não quero o tempo todo, né, vender aquela família, aquela imagem da propaganda de margarina. Da mulher perfeita. Já viram propaganda de margarina, pastor? Não tem uma mulher descabelada de manhã. Não. Já acordam com os cabelos maravilhosos, com uma roupa limpa, maquiadas, crianças comportadas, sentadas na mesa com o marido lindo, né? O cachorro lá, tranquilo, uma casa perfeita.
Isso, gente... E quem não consegue fala assim, como que eu vou chegar até lá? E aí a mesma coisa. Fica correndo para tentar fazer... Exatamente. Aí vai no cabeleireiro e tá olhando uma revista e vê uma mulher sem um sinalzinho, sem um pelinho no rosto, magérrima, né? Então, você tem que cuidar da sua saúde? Tem. Mulher tem que caminhar, mulher tem que se alimentar bem, mulher tem que fazer o que for melhor para ficar melhor, mas você não pode ir além das suas forças. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer tudo conforme as nossas forças, então nem Deus cobra você além de força. Não vai ser o seu vizinho, a opinião pública, a sociedade que vai cobrar isso. Então seja livre, né? O que você precisa é de rotina. O sobrenatural é com Deus. Aleluia. De novo. O sobrenatural é com Deus. A mulher precisa de rotina. O que é rotina? Se eu tenho rotina de oração, eu não preciso estar todo dia subindo no monte. Eu não preciso estar todo dia numa consagração diferente. Eu preciso todo dia orar. Glória a Deus. Eu preciso todo dia ler a Bíblia. Aleluia. Eu preciso todo dia alinhar o meu coração com a vontade de Deus. Isso eu preciso. Essa é a rotina. Reserva, entendeu, gente? Vai dando uma reserva. A mulher sábia, aquela que o pastor falou, edifica, né? Provérbios 14. A mulher sábia que edifica a casa. Essa mulher sábia, gente, é aquela que, né? Eu às vezes falo para algumas mulheres aqui da igreja, né? Eu falei, essa é uma mulher sábia, né? Porque já prepara o jantar no sábado, aí domingo ela fica tranquilona na escola dominical, né? Então é a mulher que se programa, para a vida, para servir os filhos, o marido, a casa. Também é a mulher sábia que se programa para se encher espiritualmente. Então o que você precisa é de rotina. Você é gente, você vai ter dia que você vai estar com dor, vai ter dia que você vai estar mais fraca, mas aí você tem reserva. Aleluia. Né? Aí vem os nomes, né? Eu falei do Guerreira, eu falei do Mulher Maravilha, aí tem o Empoderada. Eita, glória. Eu me sinto até pequena quando falo esse negócio, empoderada. Porque parece que é uma mulher inatingível. Né? Como é que uma mulher cristã vive esses dias? O que é ser uma mulher empoderada? Biblicamente, ser uma mulher empoderada é ser uma mulher sábia. Aleluia. Biblicamente, ser uma mulher empoderada é ser Maria. Aleluia. O anjo chega para ela e diz para ela que no ventre dela há uma criança e ela é tão empoderada na época dela que ela aceita aquilo. E como é que eu vou dizer para José um negócio desse? Ela não questiona isso. Né? Isso é empoderamento, gente. É coragem. Mulher corajosa. Tem mulheres que saem de manhã, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, cuidam dos seus filhos. Tem mulher que passa o dia inteiro, lava, passa, cozinha, arruma, faz cabelo, cuida das unhas. Isso é empoderamento, gente. E as pessoas acham que empoderamento é ter, assim, não, empoderamento é eu ganhar mais que o meu marido. Empoderamento é eu pisar na cabeça de alguém que está, né, anda ao lado, a mulher anda ao lado, né? Mulher não anda acima, a mulher anda do lado. Então isso é empoderamento cristão. A gente acha muito linda essa palavra, mulher empoderada. Mulher empoderada é a mulher valente. É a mulher corajosa. É a mulher que batalha na oração para ganhar a sua família. Isso é ser empoderada. Aleluia. Entendeu? Isso é vencer. Porque, gente, nós estamos vivendo uma sociedade que tem nome para tudo hoje. Hoje, gente, tome o chá de não sei o quê, medite, faça yoga, para ter uma vida perfeita. A vida perfeita não existe, gente. Essa vida que nada dá errado, isso não existe. Né? Nós precisamos entender que com as nossas escolhas, com a nossa organização, com a nossa rotina, a gente vai vivendo melhor. Mas isso não quer dizer que a gente está isento de problemas. E que para eu ser empoderada, o meu marido tem que ser menor que eu, porque eu não posso ser subalterna num trabalho onde o meu chefe seja um homem. Né? Isso não tem cabimento. Eu tenho que aprender a me respeitar e respeitar as pessoas. Da forma como eu sou, como eu resolvi ser. Né? Então, eu acho que a gente nessa sociedade tem que prestar muita atenção nisso
esse empoderamento, esses nomes todos que dão, né? É coaching dizendo pra gente o que fazer, o que não fazer o tempo todo. E isso é a proposta de uma vida perfeita. A vida perfeita é aquela que tem paz. E paz é só em Cristo. Só. Né? Então as mulheres, gente, o índice de mulher infartando é absurdo. Nós íamos falar sobre isso daí. Sobre essa questão. Não as que mulheres está estão fugindo, adoecendo. Não. O estresse, a cobrança demais, Cobrança aquele demais. lance da depressão que estamos depressão. falando. Passamos aí um tempo atrás falando nas lives sobre depressão e realmente isso vai, se a pessoa não acordar, ela acaba vivendo, como a senhora está falando, porque eu estou entendendo, está vivendo uma vida que não é dela, está vivendo sempre a vida de fulano e beltrano e ciclano. E às vezes a depressão ela é causada porque você começa a ver vidas que não são reais e você acha que você tem que ter uma vida daquela. Aí você começa a fazer o quê? Eu não consigo, e aí cai num poço, né? Então, escolha a vida que você quer ter com a sua família, faça o melhor que você puder, né? Entregue a sua vida ao Senhor, ao direcionamento do Senhor. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar. E Deus vai dar. Então, esse negócio da gente ficar levantando bandeirinha, né? Porque, irmã, sinceramente, lá em casa quem troca a lâmpada é meu marido. Amém. Eu vou ficar lá subindo em escada pra dizer que eu sou empoderada, gente? Eu vou pegar o botijão de gás pra dizer que eu sou empoderada? Não, meu filho. Glória a Deus que Deus botou o homem na terra, gente. Vamos aproveitar esses homens. Elas não estão explorando os homens. Não estão, porque... Explorando não. Não tá dando uma função, não, pastor. Porque fica com esse negócio de ser empoderada. Eu né? vou trocar a lâmpada. Exatamente. Eu vou trocar o bujão de gás. Aí fica arrasado. Eu não tenho um carro. Gente, tem Uber aí. Eu agora ando de Uber pra cima e pra baixo. Me sinto empoderada no Uber. Não é? Entro lá, tem até motorista. Coisa que tem quem tá em carro não tem. Pra onde você quer? Exatamente. A senhora quer que eu espere? Quer que eu vá? A gente tem que se adequando à nossa realidade, gente. Um carro precisa de uma garagem, um carro precisa de PVA, um carro precisa de seguro. Aí, às vezes, você fica arrasada porque seu marido ou você não tem condição de ter um carro. Anda no Uber. Né? Facilitou. Não tenho condição do Uber. Eu acho uma maravilha, irmã, essas irmãs que andam a pé. Olha que coisa linda. É um vigor. Amém. Irmão, fica com o corpo, ó. Maria de Lourdes. É Vitória. Maria de Lourdes está com o quê? De bicicleta, gente. Acho que 84. Isso não é pra quem quer, isso é pra quem pode. Maria de Lourdes, com 80 e poucos anos, andando de bicicleta. De bicicleta? E tirando onda. Isso é pra quem pode. Então, cada um tem que ser feliz com a vida que tem. Quer melhorar? Você pode melhorar. Mas não fica assim... sabe, essa palavra que eu tenho pra dar às mulheres hoje. Não fique... se entristecendo, se deprimindo, porque o vizinho, se você for lá na casa dele, nas madrugadas, se você fosse o travesseiro dele, você saberia quem ele é, de verdade. Gostei dessa. Uma coisa é a grama dele, outra coisa é o travesseiro. Então a gente só olha a grama, vamos olhar o travesseiro, mulherada. E vocês vão deslanchar aí sem precisar se matar. Pronto. Né? Tranquila. Vambora, gente. Aí. Vamos trazer carga que Deus não deu pra gente, não. A gente tá carregando carga que Deus não deu. Né? Então esse problema. Então, a mensagem de força e fé. Força e fé. Firme. Isso aí. Firme com Jesus. Ó, gostei da questão do travesseiro. A travesseiro foi show. Porque a gente fica olhando o gramado dos outros e fala, é lindo. Vai lá. É dentro de 4 paredes que tu vai saber. Na frente de todo mundo é lindo, maravilhoso e tal. Eu quero ver lá na hora. Bem, uma Cláudia... Show. Meu irmão, foram só 3 perguntas, eu queria ficar mais... Calma. Ainda vai ter mais. Não dá muita corda, né, gente? Não, olha só, mas falar do amor de Jesus e ter essa oportunidade... É maravilhoso, gente. Aí eu posso dizer, podcast Pé de Fogo? Podcast Pé de Fogo. Gostei. Gostei. Pé de Fogo. Pé de Fogo, porque o negócio é tinindo. Isso aí! Ó, Deus abençoe a vocês. Aqui nós queremos agradecer a nossa irmã Cláudia nesse mês da mulher, esse primeiro trabalho, esse primeiro, não sei se é o piloto, como o povo fala aí, mas a saída, né? Então você compartilhe, né? Faça seus comentários, suas observações. Agradecer aqui o nosso amado irmão Fabrício, nossos amados irmãos que estão aqui conosco também. Que Deus abençoe. E a senhora, por nos conceder essa oportunidade.
quando eu falei assim, mas Cláudia, tem como a senhora vir? Ela, na hora, ela falou assim, sim, pastor, tá aí. Aí depois acho que ela refletiu e falou, Jesus, aonde eu vou estar com o meu pastor? Mas estamos aqui. Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado por essa oportunidade. E como o pastor sempre fala, e volte sempre. Yes! Deus abençoe a todos.